Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento especial onde queremos meditar sobre as leituras há pouco lidas, sob o tema anunciado no início do culto: quanto custa o teu perdão? Podeis nos assentar. Queridos irmãos e irmãs, que pergunta: quanto custa o teu perdão? Entretanto, todas as leituras que nós fizemos no dia de hoje, elas tratam de perdão e de gratidão. E pensando nessa temática, eu resolvi colocar essa pergunta: quanto custa o teu perdão? Nós acabamos de acompanhar na leitura de Lucas capítulo 7 a história que trata de um convite feito a Jesus por um fariseu chamado Simão para um jantar que ele ofereceu. Pelo jeito foi um jantar de portas abertas, mas ofereceu para Jesus, a quem ele chama de mestre. Ele quer ouvir, talvez aprender alguma coisa a mais ou tirar algumas dúvidas. Nesse jantar entra uma mulher que ele denomina de pecadora. Esse termo, quando ele é usado do jeito que foi usado, no sentido, quer dizer uma mulher que fazia programas, uma prostituta. Interessante essa senhora entrar num jantar oferecido na casa do fariseu. Fora convidada, ou talvez já tivesse frequentado essa casa antes, não sei. O que eu sei é que o fariseu desdenha, fica olhando para ela, que não para de chorar, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, derruba, quebra um vaso de alabastro, de bálsamo, e ele fica pensando de longe, rindo. Se ele fosse um mestre, que ele acha que ele saberia que essa aí é uma pecadora, uma prostituta. E Jesus conta a historinha para ele. E Jesus cobra dele a hospitalidade que ele não percebeu quando entrou naquela casa e que alguém que é chamado de mestre deveria ter recebido. E aquela mulher está ali chorando aos pés de Jesus, e Jesus explica por quê. Ele diz que ela está com o coração profundamente arrependido, e Jesus fala que ela está ali porque ela tem fé. Aquilo que faltava para o fariseu. Ela tem fé em Jesus como seu Salvador, e é por isso que ela chora, porque ela está pensando, ela está meditando em todos os seus pecados, em todas as suas ofensas diante de Deus, e ela sabe que ali está aquele que pode lhe dar uma nova oportunidade de vida, um novo recomeço. E ela não sabe nem como pedir por isso. Ela apenas chora. Ela apenas age. E ela deixa o seu coração, através daquele ato de amor, falar com o seu Senhor, com o seu Salvador. E o seu Senhor, o seu Salvador, entende perfeitamente o que passa na vida daquela mulher, independente do que os outros estão pensando, independente do juízo do fariseu, doutor da lei, quase santo, seus próprios olhos. Jesus olha para ela com muito carinho, com muito amor, e diz: perdoados estão todos os teus pecados.
tua fé te salvou. Vai-te em paz. E o justo juiz fariseu fica apenas olhando de longe. Não sabemos o que acontece depois disso com aquele homem. A tua fé te salvou. O texto ainda pega um pouquinho do capítulo 8 e diz que Jesus continuava de aldeia em aldeia pregando o evangelho do reino de Deus. Muitas mulheres o acompanhavam, inclusive Maria Madalena, da qual ele expulsara 7 demônios. É o único texto da Bíblia que trata desse assunto. Interessante que diz aquelas mulheres, Maria Madalena e as outras que estão ali relacionadas, a quem Jesus ajudar, curar, elas, aonde Jesus ia com os discípulos, o serviam com seus bens. Olha a importância dessas mulheres para a igreja primitiva, uma importância que quase nós não destacamos, porque falamos tanto nos discípulos, nos apóstolos, mas elas é quem providenciava a alimentação, a comida, quem estavam junto pensando na subsistência de Jesus para que a missão de levar o evangelho de aldeia em aldeia acontecesse. 2000 anos se passaram desde esse episódio. Mas será que mudou muita coisa? Muitas vezes nós também não vemos na igreja. Nós estamos falando aqui de um fariseu, de um doutor da lei, do encontro dele com Jesus. Será que muitas vezes nós não vemos na igreja também justos, aos seus próprios olhos, condenando pecadores, mendigos? Tem muita gente que ainda age igualzinho a ele. Claro que para ele o cumprimento da lei era guardar o sábado, era ser circuncidado, era jejuar, era fazer as orações nas praças e outras leis mais. Mas hoje tem muita gente que olha com outro caderninho de preceitos, regras da igreja e diz: aquele ali fuma, pecador. Aquele ali bebe cerveja, está no inferno. Aquele ali tem tatuagem, aquele ali tem piercing. Deus, ainda bem que eu não sou igual a ele. Esse aí é pecador. Como se estivesse dizendo: bom, Deus, ainda bem que tu não me levou ainda para o céu, porque com certeza está reservando um lugarzinho especial para mim, ou deve estar fazendo um lugarzinho de tão santo que eu sou. Parece brincadeira, mas se analisarmos bem, nós vemos essa hipocrisia farisaica ao nosso lado, em tantas e tantas pessoas que observam os grandes pecados. Aliás, ontem na aula, o pastor Geraldo Stank, ele contou uma historinha. Há uma frase que diz assim: as grandes pedras, essas grandes pedras, não atrapalham o nosso caminho, porque são fáceis de serem vistas e podemos nos desviar delas com facilidade. O que atrapalha o nosso caminho são as pequenas pedras, porque as pequenas pedras são aquelas que muitas vezes entram no nosso sapato, que podem fazer com que a gente escorregue e cai. E aí ele contou a seguinte história. Uma senhora bem pobre, chamada Dona Maria, que morava com sua filha, tinha uma daquelas casinhas bem simplesinhas, de pau a pique, de barro, com bambus, e ficava do lado do brejo, e ali tinha um sapo, e elas tinham horrores aos tais anfíbios, né? E cuidavam muito para sempre manter as duas portas fechadas da frente e dos fundos, para que os sapos não entrassem. Entretanto, o tempo foi passando e aquelas casinhas de barro também se deterioram com muita facilidade, e cai um pedacinho de barro lá no cantinho da cozinha, que ninguém notou, nem ela nem a filha. E por ali começou a entrar sapos. Entrou um, achou lá dentro, entrou dois, e foram entrando. Quando elas notaram que estava cheio de sapo, foi aquela gritaria.
para o horror delas. E o que fazer? Elas estavam apavoradas e elas tinham muito medo dos sapos. Elas tiveram que pedir auxílio para a casa vizinha, para que os vizinhos viessem e expulsassem os sapos dali, e ajudassem a tapar aquele pequenininho buraco pelo qual os sapos entraram. As duas grandes portas estavam bem cuidadas, mas o pequenino buraco foi o lugar por onde os sapos entraram. Muitas vezes a gente acha que é quase santo. Pastor, oh meu Deus, eu não tenho amante. Eu não sou um assassino. Eu nunca estuprei ninguém. Eu não sou pedófilo. Eu não sou assaltante. As grandes portas, as grandes pedras são fáceis de serem vistas. E as pequeninas. Jesus olha para os fariseus e diz: o problema está no coração. Você altera quando pensa lá no coração. Sabe, você não tem amante, você não é assassino. Mas e as pequenas pedrinhas? Talvez no Facebook você esteja olhando algum filmezinho que entra de vez em quando. Talvez no WhatsApp você mande uma mensagem escondida da sua esposa, escondida do seu marido. Talvez lá no emprego, e te sinta tão bem, tão confortável, tão agraciado quando aquele teu colega de trabalho te dá um abraço apertado, um beijo no ombro e diz que você está muito bonito. Muito cuidado com as pequeninas pedras que podem fazer a gente escorregar, que podem fazer a gente cair, com as pequeninas frestas e brechas por onde podem entrar os sapos e contaminar a nossa vida. Sabe, quando o sapo entra, não dá para a gente tirar ele sozinho. Aquela Dona Maria, sua filha, elas estavam apavoradas com aqueles bichos, elas precisaram da ajuda dos vizinhos. Quando o pecado entra na nossa vida, seja pela pequena brecha, pela grande porta, é preciso que a gente também recorra à ajuda de fora. É preciso que a gente olhe para Deus e peça perdão de todos os pecados, para que Ele feche a brecha. E só Ele pode fechar essa brecha, expulsar os sapos, tirar as pedrinhas do nosso sapato. E eu volto à pergunta inicial: quanto custa o perdão dos teus pecados? Eles te incomodam? Nós acabamos de acompanhar o texto do rei Davi. Os textos, primeiro o Salmo 32, depois o texto de 2 Samuel, que trata do encontro dele com Natan. Ele diz no Salmo 32 que era terrível para ele conviver com o pecado. Ele diz que parece que tinha alguém esmagando os seus ossos, que ele não conseguia dormir, porque ele escondia de todo mundo o fato de ter adulterado com Batseba. E foi uma frestinha que estava aberta, ele estava dando no terraço, viu ela tomando banho e disse: é minha. E entrou a sair. Mas aquilo incomodava tanto que ele diz que era uma angústia terrível, que enquanto ele não confessou o pecado dele, o sapo estava infestando a sua vida de sujeira. E foi preciso que Natan contasse aquela historinha
do grande fazendeiro com várias ovelhas, mas que quando chega uma visita na sua casa, ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele pega a única ovelha daquele seu empregado, que de tanto que ele gostava da ovelha, ela comia junto à mesa dele e mata aquela ovelha. E quando Natan pergunta para Davi, o que tem que fazer com um homem desse? Davi diz, tem que ser morto. E Natan olha para Davi e diz, tu és o outro. É tu que tens que ser morto. A lei é assim. A lei mata porque ela mostra os sapos que nós escondemos. Ela nos torna culpados diante do santo e justo de Deus, porque ela é um espelho. Não dá para a gente... Não, mas não é assim. É assim. É assim que eu estou diante de Deus. Mas, quando nós recorremos a ajuda de fora, para expulsar essa pau buraco, ou seja, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, como Davi fez ali na frente do profeta Natan, e disse, eu pequei, Senhor, nós também temos o anúncio do perdão, e Deus te perdoou. Foi um novo começo para Davi. E ele quer mostrar a sua gratidão, e Davi é o que mais escreve hinos de gratidão, salmos de louvor, cantando da sua alegria, porque agora o sapo saiu da sua vida, o buraco foi fechado, a culpa foi totalmente perdoada. Ele não podia de outra maneira, e ele quer até fazer uma casa para o Senhor, mas Deus não permite, porque é um homem que tem muito sangue, mas ele providencia tudo, o ouro, a prata, o cedro, tudo, porque ele está com muita gratidão no coração. Quanto custa o perdão dos teus pecados? Você tem gratidão no coração? O perdão que Deus te dá. O menino, ele estava andando com o pai dele numa loja do shopping, e ele viu um celular que ele queria há muito tempo. Começou a fazer birra, pai, eu quero muito esse celular, meus colegas têm, meus amigos têm. E o pai, coitado, não tinha dinheiro para comprar aquele celular, e ficou muito angustiado, muito aflito com o filho, e disse, filho, eu vou fazer tudo para comprar, no final do mês, quando eu receber o dinheiro, eu vou ver se eu consigo. Ele queria atender o filho dele, mas ele não tinha condições, o filho foi meio empurrado para casa, chorando, e o pai passou aquele mês inteiro pensando nisso. Sua esposa estava um pouco adoentada, gastou dinheiro com remédios, comprou as coisas para casa, mas fez tudo para reservar o dinheiro do celular. E quando chegou o dia do pagamento, a primeira coisa que ele fez foi lá na loja, e ao querer comprar o celular, viu que tinha aumentado o preço. Mas mesmo assim ele disse, não, eu vou fazer. E parcelou em 2 vezes e comprou o celular. E quando chegou em casa todo feliz com o celular, embrulhado no presente, deu para o filho e disse, filho, está aqui o presente que eu comprei com todo amor e carinho, como eu prometi para você. O filho abriu e disse, pai, mas agora já tem um modelo novo. Alguém já foi ingrato com você? Por algum? Você fez com tanto carinho, tanto amor, para comprar um presente, para fazer um favor. Hoje, dia dos namorados, de repente seu namorado, sua namorada deu um presente de tanto carinho, você... Como é a coisa de ingratidão? Ou talvez você já tenha sido ingrato com alguém. Com Deus. O apóstolo Paulo, no texto das Gálatas hoje, que nós lemos, capítulo 2 e 3, ele fala disso. E ele disse, puxa vida, não estou entendendo vocês. O perdão é de graça. Jesus veio, morreu por vocês. Para mim, eu deixei de ser o Saulo, de antes eu sou Paulo, eu tenho uma nova vida. Para mim, viver é Cristo. E vocês, de novo, estão voltando, querendo se justificar em obras da lei. Vocês estão botando tudo a perder. Dessa maneira que vocês mostram gratidão por tudo que ele fez. Quanto custa perdão?
sexuais. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma mensagem, de uma história que o pastor Garlipe contou lá, uns anos atrás, lá em Nova Iguaçu. Numa rua, em determinada cidade, havia um casarão velho, muito antigo, construído há 2 séculos atrás, todo deteriorado, raízes de árvores entrando, muito cupim, comendo as portas, as janelas, ratos, baratas, morcegos. Todo mundo tinha horror daquela casa quando passava por ali, os vizinhos, pensando, por que não demole? Ninguém demole essa casa. Era tipo uma casa mal assombrada, mas tinha um artista que toda vez que passava ali, ele pensava um dia, eu quero fazer essa casa. E ele via com outros olhos aquele casarão mal assombrado. E um dia, juntando dinheiro, ele conseguiu comprar aquela casa. E ele começou a reformar. E ele tirou aquele mato, cortou aquelas raízes que entravam na casa, substituiu as portas, as janelas tomadas pelos cupins, fez uma limpeza total, tirando os ratos, os morcegos, as baratas, fez uma pintura, uma reforma geral na casa, tapou todos os buracos, pintou a casa, e aquela casa, que era um casarão mal assombrado, de repente fez com que todo mundo que passasse meio de largo, virando as costas, parasse para admirá-la, porque ela, de um casarão mal assombrado, virou uma mansão, uma obra de arte linda, construída 2 séculos antes, que estava totalmente restaurada. E o que mudou? O morador. É assim que Deus faz comigo. É assim que Deus faz contigo. É assim que Ele fez com aquela pecadora. Quando Ele entra, Ele tira a raiz do ódio, Ele tira o cupim da preguiça, Ele tira o rato do orgulho, Ele tira o morcego da ganância, Ele tira a inveja, o ciúme, o ódio. E de repente a casa está totalmente reformada, está totalmente limpa. O que aconteceu? Mudou o morador que estava no coração. Querido irmão, querida irmã, as pessoas lá fora estão parando para admirar essa mudança na tua vida. As pessoas lá fora sabem quem mora no teu coração. Tu podes dizer que dizes como Paulo, o caminho de viver agora é Cristo, o resto passou. O que é prioridade na tua vida agora? O cristão, ele vive essa vida, trabalha, come, bebe, tem amigos, né? Mas ele sabe que ele está numa peregrinação para o reino de Deus. Deus é seu Pai. Deus limpou a sua vida. Deus agora o chama de filho amado. Se isso é a coisa mais importante na minha vida, é isso que é prioridade. Lá fora, no meu dia a dia, com os amigos, com as amigas, no trabalho, o que é o tema de debate? O que é aquilo que mais toma o meu tempo? Política? Futebol? Novela, cabelo, unha, cabelo, ou o reino de Deus? É prioridade? Hoje é domingo. O que significa a palavra domingo? Dia do sol. É dia do Senhor. Quanto tempo nós usamos para o Senhor no domingo? 1 hora? 2, 3? Ou
ou a feira é mais importante. Agora fica aberto até 4 horas, não é só até 1. Não tem desculpa. Ou o shopping, ou a praia, ou a cama. Quanto custa o perdão dos teus pecados? Ele é prioridade? Nós vimos no estudo de quarta-feira aqui, quando a gente está estudando a carta de Laodiceia, uma palavra dura que Jesus disse àquela igreja: como não és quente nem frio, a ponto de vomitar-te da minha boca. E Jesus vomitou. Naquela região de Laodiceia não existe mais igreja cristã. Só os muçulmanos estão ali com suas mesquitas. Será que para nós, às vezes, não vale essa advertência? A igreja de Éfeso, o que ele diz? Eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. O que é isso? É como se Deus estivesse dizendo: puxa, quando você me conheceu, quando você conheceu a mensagem do Evangelho, como tu valorizou a minha morte na cruz por ti, como você amou a minha entrega, a reconciliação que eu fiz por ti diante do Pai. E agora esse amor se foi todo. Queridos irmãos e irmãs, quanto custou o perdão dos teus pecados? Qual é o valor que tu dás? Para ti não custou nada. Para Jesus custou tudo, inclusive a vida dele. Ele veio para expulsar os sapos, para tapar as brechas, para tirar as pedrinhas dos sapatos, para reformar a casa velha, torná-la numa casa nova, para que as outras pessoas também vejam como é importante esse morador na vida de uma pessoa. Enquanto estamos agora caminhando para o reino de Deus, que as pessoas possam ver Cristo através de nós, que possamos viver essa vida de perdão que Ele nos dá absolutamente de graça, em gratidão, como Davi fez cantando, louvando, servindo a Deus com alegria, vivendo o perdão e levando esse perdão àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus e que ainda vivem aflitas, muito sábio, dentro da sua casa. Jesus conta comigo e contigo também. Amém.